Se você quiser me acompanhar na leitura, a palavra está lá no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 29 em diante. O tema da ministração é Eis o Cordeiro de Deus. Alusão à fala de João Batista quando vê Jesus no Jordão, em que ele tem uma profunda revelação, provavelmente identificando Jesus com o Cordeiro da Páscoa ou com o Cordeiro de Isaías, que seria entregue pelo seu povo. Nós estamos nessa época da Páscoa que tem muito significado para nós, porque a história de Israel é a nossa história, é a história da igreja, do povo de Deus. E foi no contexto de uma celebração de Páscoa, de uma ceia de Páscoa, que Jesus se entregou pela humanidade e firmou a nova aliança, a aliança do Calvário, que nos resgata da morte. Amém? João, capítulo 1, do verso 29 em diante, diz assim a revelação escrita. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Mestre, onde o Senhor mora? Jesus respondeu: venham ver. Então eles viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João Batista, segundo Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Pedro. Até aqui. O Cordeiro de Deus um dia nos convidou a segui-lo. E nós vamos ver hoje, com a leitura do texto, 5 lugares para onde o Cordeiro nos leva se o seguirmos. O primeiro lugar é: se seguirmos o Cordeiro, ele nos guia para fora do pecado. Veja o que o texto diz. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista vê Jesus na sua direção, é um dos registros mais bonitos que nós temos na palavra. Porque quando Jesus vê Jesus caminhando para ele, em direção a ele, ele diz: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele revela tanto o caráter de Jesus quanto a sua obra. Não é qualquer cordeiro, não é um cordeiro oferecido por mãos humanas como sempre foi oferecido em Israel. O que João vê e tem a revelação, porque ele diz: olha, eu não o conhecia, mas João era primo de Jesus, o conhecia desde criança. Eu não conhecia a revelação ainda. Mas quando o Messias vem na direção dele, ele diz: olha, eis aí o Cordeiro de Deus, não qualquer cordeiro, não um cordeiro humano,
um cordeiro oferecido por mãos humanas, mas agora o cordeiro que Deus ofereceria à humanidade para resolver, enfim, o problema do pecado. O cordeiro que Deus sacrificaria no seu monte para pagar a conta do pecado. O pecado original que invadiu o bom mundo de Deus. Para resolver o pecado que entrou por meio do primeiro Adão e que por meio do segundo Adão saiu do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por meio do primeiro nós caímos, por meio do segundo nós fomos reerguidos. Por meio do primeiro nós fomos jogados para longe de Deus. Por meio do segundo Adão nós fomos aproximados dele para sempre. Deus estava ali. João teve a revelação de que ali Deus estava resolvendo o problema criado no jardim do Éden. Por meio do primeiro Adão, um problema enorme foi criado. Por meio do segundo, ele foi resolvido. O pecado sai do mundo. O cordeiro, ele foi prometido em muitos textos do Antigo Testamento. Muitos textos. Quando Adão, por exemplo, é expulso do paraíso, um cordeiro é sacrificado para vestir, para cobrir Adão e Eva. Já lá naquela ocasião, o cordeiro era apontado que seria necessário um sacrifício de um inocente para que nós pudéssemos ser cobertos. Adão e Eva tentaram se cobrir com folhas de figueira, que representa a tentativa humana de cobrir os pecados e que é inútil. Mas Deus sacrifica um cordeiro e os cobre com a pele desse cordeiro, apontando para o Filho. O cordeiro é prefigurado lá no Monte Moriá, em que Abraão está prestes a sacrificar Isaque, mas Deus provê um cordeiro, para que Isaque não precise morrer. E Abraão recebe figuradamente Isaque do mundo dos mortos. Recebe o seu filho do mundo dos mortos. O cordeiro é prefigurado no Antigo Testamento na festa do Dia do Perdão, em que um bode era lançado ao deserto, de um penhasco, para longe, simbolizando que Deus leva para longe o pecado do seu povo e não se lembra mais deles. O cordeiro é prefigurado na festa da Páscoa. Nisso nós vamos focar hoje, porque estamos na época da Páscoa. O cordeiro era sacrificado na Páscoa antiga. Quando a primeira Páscoa acontece, nós estamos no contexto da escravidão do Egito. E na última praga que Deus envia para julgar aquela nação, Deus dá uma série de recomendações ao seu povo. Ele diz: olhe, hoje à noite o anjo da morte irá passar. E vocês devem tomar um cordeiro sem nenhum defeito. E você deve preparar, sacrificar esse cordeiro, e você deve compartilhar esse cordeiro com a família que está do seu lado, se a sua família for muito pequena. Você precisa tomar todas essas providências, e você deve pegar o sangue desse cordeiro, e você deve passar na verga da sua porta. Esse será o sinal para vocês serem poupados, para que vocês sejam poupados do justo juízo de Deus que passará essa noite sobre o Egito. É interessante notar ainda que a festa dos pães sem fermentos, ela era comemorada junto à festa da Páscoa. Você comemorava a festa dos pães sem fermentos no mesmo contexto da festa da Páscoa. E a festa dos pães sem fermentos, você deveria tirar todo o fermento da sua casa e fazer pães sem fermento, simbolizando a pureza do povo de Deus, a pureza do Cordeiro. E Jesus, durante a última ceia, uma ceia de Páscoa, em que ele prepara junto com os seus discípulos, ele parte o pão sem fermento. E ele diz: comam, esse é o meu corpo, esse é o cordeiro verdadeiro partido em favor de vocês. Comam e tenham parte comigo. E ele toma o cálice e diz: olha, bebam, porque esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Façam isso em memória de mim. O verdadeiro cordeiro parte o pão e entrega o seu sangue.
Da mesma forma que o cordeiro da Páscoa deveria ser sacrificado e o seu sangue deveria ser colocado na verga das portas, Jesus se apropria desse símbolo. Ele que é o último cordeiro, o cordeiro dos cordeiros, o cordeiro verdadeiro, aquele que foi entregue por Deus em favor da humanidade. Ele diz: olha, esse é o sangue que livra o meu povo da morte. Esse é o sangue sobre o qual, esse é o verdadeiro sacrifício sobre o qual faz a morte perder todo o poder sobre o seu povo. Porque ele é o cordeiro que morreu a nossa morte para que nós tenhamos a sua vida. Esse é o verdadeiro sacrifício que nos poupa de sermos condenados junto com o mundo, assim como nossos irmãos foram poupados no Egito Antigo de serem condenados junto com aquela nação. Esse é o verdadeiro sacrifício que tinge de vermelho a verga das nossas portas, que nos livra da escuridão da condenação eterna, que nos faz sair da terra do pecado e ressurgir das águas do Mar Vermelho, que é o nosso batismo, para recebermos a lei de Deus no monte do nosso coração. Assim como os nossos irmãos receberam a lei de Deus no Monte Sinai, depois de serem libertos do Egito. É Ele quem nos tira da escravidão do pecado para lutarmos como homens livres na terra que Ele nos dá. É Ele quem nos dá dignidade e liberdade verdadeira. O verdadeiro cordeiro, o cordeiro da Páscoa, sacrificado em nosso favor. Você precisa entender, diante dessa história riquíssima de Israel, que é a nossa história também. A história de Israel só tem sentido se ela for completada na igreja, e a história da igreja só tem sentido se encontrar suas raízes em Israel. É a história do povo de Deus. Essa história, quando olhamos para ela, do nosso ponto de vista, nós devemos entender que Deus sempre salvou o seu povo. Sempre salvou o seu povo. Se você seguir o Cordeiro e não voltar ao Egito em seu coração, Deus jamais irá te deixar morrer na terra da escravidão. Deus jamais irá te deixar morrer no Egito e nem no deserto. Assim como não deixou o seu povo morrer. Assim como aqueles que foram fiéis e continuaram crendo, perseverando na fé, não morreram no deserto e nem no Egito. Deus não nos abandona, irmãos, em nossas próprias loucuras. Assim como Ele arrancou o seu povo de dentro do Egito, ou seja, de dentro do lugar mais armado da terra naquele contexto, de dentro do lugar mais perigoso da terra, de dentro do lugar mais impenetrável que poderia existir. Deus também nos tira, nos arranca das nossas loucuras e dos nossos pecados, por pior que sejam as nossas trevas. Se você é filho e se você pedir a Ele, Ele te arranca de onde você está e te leva para uma terra livre. Ainda que isso implique em te deixar desconfortável e te levar para onde você não quer. Porque Ele está ocupado, está comprometido em nos salvar, de nós mesmos inclusive. Jesus disse para Pedro que ele teria um futuro difícil e ele diria que ele não iria para onde queria, para indicar o tipo de morte com o qual ele iria honrar a Deus. Entenda o seguinte, que Deus, ao prover o Cordeiro, Ele nos salvou e continua nos salvando todos os dias, porque para que Ele possa te salvar amanhã, Ele precisa te salvar hoje, da mesma forma. Para que Deus possa te salvar eternamente, Ele precisa te salvar hoje, nesse domingo. Ele nos salva da morte eterna, mas também nos salva nas nossas necessidades mais básicas. As necessidades que nós temos exatamente nesse momento, que nós teremos hoje, que nós teremos amanhã, na segunda-feira. É exatamente isso que o apóstolo Paulo disse, quando ele escreveu: se Deus nos entregou o próprio Filho, não nos dará juntamente com Ele também todas as demais coisas que precisamos? É óbvio que Ele dará. Ou seja, Ele nos dará tudo o que nós precisamos para alcançarmos a salvação em definitivo. É por isso que não precisamos temer coisa alguma. Para que Deus possa te salvar eternamente, hoje mesmo Ele precisa te salvar.
Ele precisa dar tudo o que nós precisamos, e Ele já nos deu o que era de mais precioso, e certamente, junto com o Cordeiro, nos dará tudo mais, o que será necessário para que nós estejamos com Ele eternamente. Amém? Mateus escreve que quando Maria está recebendo a visita do anjo, quando ela está grávida de Jesus, o anjo diz: Maria, você porá o nome nele de Jesus, e ele livrará o seu povo dos seus pecados. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se nós seguirmos o Cordeiro e não voltarmos ao Egito em nossos corações, ele nos guia para fora dos nossos pecados e nos deixa livres, porque foi para a liberdade dos pecados que Cristo nos libertou. Segundo lugar que ele nos leva, se seguirmos o Cordeiro, ele nos guia para fora de nós mesmos. Diz assim a palavra: este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas eu vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Se seguirmos o Cordeiro, ele nos guia para fora de nós mesmos. João Batista era um homem respeitadíssimo em sua época. João Batista era muito considerado. Ele era tão importante que Jesus chegou a dizer que ele era o maior dentre os homens. Ele era tão importante que o próprio rei Herodes tinha medo de pôr as mãos nele por conta da revolta do povo que isso geraria se por um acaso ele fosse morto. Mas João Batista faz questão de dizer: olha, depois de mim vem alguém que é mais importante que eu. João Batista era mais velho que Jesus. E ele está dizendo, falando e pregando a uma sociedade que honrava os mais velhos e os mais importantes. Mas ele está dizendo: olha, ele é mais importante que eu, apesar de ser mais novo, porque ele na verdade já existia antes de mim. Ele é eterno. Eu não sou digno sequer de desamarrar as sandálias dele. Numa sociedade que prestava culto aos mais velhos, João está dizendo: olha, nem o serviço mais humilde, que é desamarrar uma sandália, eu sou digno de fazer. É sobre ele que eu venho falando. Não tem a ver comigo o meu ministério. Não tem a ver comigo o que eu estou fazendo. Apesar dessa importância que João tinha, ele se manteve fora dele mesmo durante todo o seu ministério. Se tem um erro que muitos cometem na vida, é viver a vida considerando-se a pessoa mais importante que existe. Esse é o principal erro que muitos cometem. O ministério de João Batista foi preparar o caminho para aquele que realmente é importante. O ministério de todos nós é apontar para aquele que realmente importa e não para nós mesmos. E como nós temos dificuldades, muitas vezes, de viver dessa forma. Não de forma explícita, mas com as nossas atitudes quando colocamos a nós mesmos ou o nosso ministério acima do próprio Cristo tantas vezes. E fazemos isso sem negar a Deus, como os judeus fizeram. Expulsaram Jesus sem negar a Deus, tantas vezes. Porque não reconheciam que Jesus era maior que o templo, maior que o sábado, maior que a lei, maior que tudo. Mas João Batista estava muito alinhado com o ministério de Jesus e não se deixa vencer por conta dessa artimanha. Ele não cai nessa armadilha. Ele vive apontando para aquele que realmente importa. E porque ele fez isso, ele conseguiu enxergar o seu próprio tamanho, a sua pequenez. Todos nós precisamos de alguém maior que nós para que possamos enxergar o nosso verdadeiro tamanho. É o que acontece com o apóstolo João, quando ele está escrevendo o livro de Apocalipse, preso na ilha de Patmos, exilado. E lá no capítulo 4 de Apocalipse ele diz que o anjo diz: olha, suba até aqui do trono para que você consiga enxergar as coisas que vão acontecer.
Ou seja, venha ver a realidade, venha ver o Império Romano que está massacrando vocês, não da perspectiva da prisão, mas da perspectiva do trono do Cordeiro, que venceu, que morreu, mas ressuscitou. Venha ver daqui de cima o que vai acontecer com a Babilônia, que é Roma. Vai cair, mas o Cordeiro vencerá. Venha ver daqui o que acontece, aonde estão posicionados os filhos de Deus, aonde está posicionada a igreja, os vitoriosos, aquele que perseverar até o fim vencerá, João diz às 7 igrejas da Ásia. Esse é o ponto que João Batista compreendeu. Porque Jesus é maior, Ele tem condições de revelar quem realmente somos, e que não temos importância suficiente para girarmos a vida em torno de nós mesmos. E muito menos temos importância para fazer os outros girarem a vida em torno de nós. Ele diz, depois de mim, vem alguém que é mais importante que eu. Quando o Cordeiro passa, João Batista não retém os seus discípulos, ele permite que vão com Jesus, porque é ele quem importa. Ele é o mais importante. Se nós olharmos para o Cordeiro vindo em nossa direção, como João Batista olhou, tudo ficará muito claro. Nós enfim enxergaremos a sua grandeza e conseguiremos enxergar a nossa pequenez. Se nós olharmos nos olhos o Cordeiro de Deus vindo em nossa direção, nós poderemos enfim abandonar a nossa arrogância em paz. Enxergar o nosso real tamanho, irmãos, como somos pequenos, está longe de ser algo ruim. Na verdade, é a maior libertação das nossas vidas, porque essa percepção, assim como em João Batista, nos faz sair de nós mesmos e viver apontando para aquele que realmente é importante. Olhando para o Cordeiro, nós nos libertamos da maldita escravidão de sermos o centro e do peso de passarmos uma vida inteira lutando para sermos alguém maior do que realmente somos. Para fazermos coisas, do peso de vivermos uma vida inteira lutando por fazer coisas que Deus jamais nos chamou para fazer. Você percebe que João Batista tinha a lição em dia. Quando foram interrogá-lo, ele respondeu, olha, você é o Messias? Não sou o Messias. Você é Elias? Eu não sou Elias. Você é o profeta que Moisés falou? Eu não sou o profeta. Mas quem que é você então? Eu sou a voz do que clama no deserto. Abram o caminho para o Salvador. E de brinde eu digo para vocês, fariseus, não estou nem um pouco interessado na aprovação de vocês, raça de víboras. Eu sou o que eu sou. Ele me chamou para abrir o caminho para o Salvador, e a minha pregação é arrependa-se, creia e batizar. É só isso. Eu não sou nada além disso, nada menos do que isso. Eu faço o que Deus me chamou para fazer. O mundo nos dirá, com certeza, que viver para outro e aceitar uma posição secundária, como João Batista fez, apesar de toda a sua fama, que era muito maior que a de Jesus na sua época, isso nos trará infelicidade, que seria uma loucura viver para o outro. Que nós devemos priorizar o nosso coração e os nossos próprios sonhos. Porque João poderia muito bem ter caído na armadilha de achar que era com ele a coisa, pela importância que ele tinha, que o ministério dele tinha a ver com ele. E o mundo nos dirá isso, que se nós aceitarmos uma posição secundária, que se nós vivermos para o outro, nós seremos infelizes. Mas nós sabemos que é exatamente abandonando a nós mesmos, nos colocando em nosso lugar e vivendo para Ele, que enfim encontraremos sentido, enfim encontraremos quem realmente somos. É só assim que nós encontraremos, olhando para o Cordeiro, podemos enfim ser quem fomos feitos para ser. Uma outra pessoa que compreendeu muito bem isso foi o rei Davi. Se você quiser abrir comigo o Salmo 131. O rei Davi, quando era um pastor, não quis ser rei. Quando foi rei, não quis ser Deus. E aí ele escreve o Salmo 131.
dizendo assim: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Eu não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim, Senhor. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Assim é minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Davi encontrou um lugar em que João Batista também encontrou e que eu e você devemos encontrar essa manhã. O lugar que Deus nos chamou para estar. Um lugar fora de nós mesmos. Um lugar em que nós não somos a pessoa mais importante. Um lugar em que Ele é a pessoa mais importante. Se nós seguirmos o Cordeiro, Ele nos guiará para fora de nós e nos livrará da maldição, do peso de sermos o centro da nossa própria vida. Nos esvaziando, seremos cheios. Essa é a promessa do Cordeiro. Terceiro ponto, terceiro lugar para onde o Cordeiro nos guia. Diz assim a palavra, e João, estou seguindo o texto aí, tá? O texto principal. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba. A sua tradução pode estar pousar, mas a melhor tradução é permanecer. Vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem você vir descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Se seguirmos o Cordeiro de Deus, ele nos guia até o Espírito Santo. Por que a melhor tradução é permanecer e não pousar? Porque nós sabemos que o Espírito Santo era uma promessa na antiga aliança. Havia uma promessa pelos profetas de que o Espírito seria um dia derramado sobre toda a carne. Isso se concretiza de modo geral na festa de Pentecostes, em que o Espírito vem como línguas de fogo. Mas nós vemos, era uma promessa porque nós vemos na antiga aliança o Espírito em regra vir, mas não permanecer sobre as pessoas. O Espírito vinha, enchia a pessoa praticava o que era da vontade de Deus, depois ele partia. Assim aconteceu com o rei Saul, assim aconteceu com Sansão, por exemplo, assim aconteceu com vários outros personagens da antiga aliança, em que o Espírito vinha, tomava essa pessoa e depois ia embora. E nós não vemos o Espírito derramado sobre todo o povo de Deus. Nós vemos em algumas pessoas em específico, porque havia uma promessa que no tempo certo, depois do Cordeiro ter sido sacrificado e ir ao Pai, ele enviaria o Consolador sobre todos. Essa era a promessa antiga que se cumpriu. Portanto, nessa época em que João Batista está batizando e pregando, estamos ainda debaixo da antiga aliança. E Deus diz a ele, olha, qual é o sinal sobre quem o Espírito Santo vir e permanecer? Isso seria algo totalmente diferente que distinguiria. Sobre quem vir o Espírito Santo e não for mais embora, porque Jesus é o primeiro da nova aliança. Ele é o inaugurador da nova aliança. Ele antecipa a festa de Pentecostes, antecipa o nosso estado hoje de todo aquele que crê e que também já recebeu o Espírito Santo da promessa. Porque o Cordeiro nos guia para o Espírito Santo. No novo nascimento, na conversa com Nicodemos, nós vemos Jesus dizendo que o Espírito Santo nos convence da justiça do Filho, do nosso pecado. E aqui nós vemos a palavra dizer que depois de nascidos de novo, é Jesus quem nos conduz ao Espírito agora. Ele nos guia até Ele. E o Espírito desceu e permanece sobre nós, os que cremos. Porque o Espírito foi enviado ao nosso coração, de todo aquele que crê. E porque Ele foi enviado ao nosso coração, Ele permanece sobre nós. E nós somos capazes de conquistar aquilo para o qual já fomos
conquistados, nos conduzindo a toda a vontade de Deus, com gemidos inexprimíveis, nos salvando dia após dia de nós mesmos, das circunstâncias, do mal, de tudo que nos impediria de alcançar a salvação proposta a nós e conquistada pelo sacrifício do Cordeiro na cruz. Se nós seguirmos o Cordeiro, Ele nos guia até o Espírito Santo. Quarto lugar que Ele nos guia, seguindo o texto aí. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Mestre, onde o Senhor mora? Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquela tarde. Eram mais ou menos 4 horas da tarde daquele dia. Se seguirmos o Cordeiro, então, ele nos guia de volta para casa. João diz: Eis o Cordeiro de Deus, pelo segundo dia seguido. Os discípulos dele então se levantam e seguem Jesus. E Jesus faz uma pergunta interessante: O que vocês procuram? O que vocês estão procurando? É uma pergunta que Deus faz a nós hoje também. O que vocês estão procurando? É óbvio que essa pergunta que Jesus faz tem um contexto imediato, naquele momento. Mas é uma pergunta muito profunda também. O que é que vocês querem de mim? Ela parece aquela pergunta que Jesus faz ao cego, quando vai curá-lo. O que você quer que eu te faça? Parece óbvio. Mas Deus está olhando nos olhos daqueles discípulos dizendo: O que vocês procuram? O que vocês querem? O que vocês realmente querem da vida? E Deus pergunta a nós hoje: o que queremos desse culto de Páscoa? O que realmente queremos da nossa vida? O que realmente estamos procurando? O que realmente nos motiva nessa vida? Será que vivemos em torno de nós mesmos ou em torno daquele que realmente importa? Seguindo aquele que realmente importa, seguindo o Cordeiro rumo os novos céus e a nova terra. Os discípulos então, talvez pegos de surpresa ali, quando Jesus se vira, respondem: Nós queremos saber aonde você mora, mestre. E a resposta não podia ser mais óbvia. É claro, se nós achamos o Messias, eu quero saber onde você mora, porque eu não posso te perder de novo, Senhor. Eu preciso saber onde você mora, porque eu tenho que te encontrar. Eu não posso mais te perder. Eu estou esperando o Messias. O meu mestre, João Batista, está dizendo que ele está abrindo o caminho para o Salvador. E a hora que ele aparece, que ele aponta o Cordeiro, eu não posso mais te perder agora. Eu quero saber onde você mora. E Jesus deixa que eles fiquem na casa dele. Mais tarde, o apóstolo João relata que, ao tempo da partida de Jesus, Jesus olha para os seus discípulos e diz: Olha, não fiquem tristes, porque eu estou indo junto ao Pai, mas eu estou indo preparar morada para vocês. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, e vocês não vão ficar para trás. Aonde eu estou indo agora, vocês não podem ir, mas vocês estarão comigo. Eu estou levando vocês junto comigo. Vocês vão saber onde eu moro. Vocês vão morar comigo para sempre. Todos nós, irmãos, temos saudades de coisas que ainda não vivemos, porque todos nós temos no nosso coração o anseio pela eternidade. Todos nós temos saudades do nosso lar definitivo que ainda vamos viver. É para lá que o nosso coração, o coração de quem nasceu de novo, aponta. É para lá que nós queremos viver. É de lá que nós temos saudades. É o que Paulo diz: olha, eu não sei nem o que escolher, porque eu queria mesmo partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Todos nós temos isso dentro de nós. Nós os que nascemos de Deus. E se seguirmos o Cordeiro, Ele nos leva de volta para casa. Jesus te pergunta hoje: o que você está procurando? Você procura saber onde Deus mora? Você precisa perguntar para Ele onde é a casa dele, para que você não o perca mais, para que você sempre volte
à presença dele, assim como fizeram naquela tarde. E por fim, quinto lugar que o Cordeiro nos leva, diz assim o texto na sequência: André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João Batista e seguido Jesus. Simão Pedro é Pedro, tá? Pedro apóstolo. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, e o levou a Jesus. Então saiu André e saiu um outro discípulo, que nós não sabemos quem é, e no meio do caminho encontrou Pedro. Pedro era irmão de André, que chamou ele e falou: encontramos o Messias. E André levou Pedro até Jesus. Jesus então olha no fundo dos olhos de Pedro e diz: você é Simão, filho de João, mas agora você é Pedro. Se seguirmos o Cordeiro, ele nos guia ao nosso verdadeiro destino. Ele muda o nosso nome para sempre. O nome dado a uma pessoa naquela cultura tinha muita importância, mais do que tem para nós hoje. O nome indicava o caráter, a obra daquela pessoa. Você percebe que quando Moisés está lá no deserto e Deus está falando com ele, a primeira coisa que Moisés fala: olha, mas qual é o seu nome para que eu diga para eles? Senão não vão acreditar em mim. Os profetas, o nome dos profetas, todos têm a ver com a sua missão e com a sua obra. Jesus mudou o nome de outros discípulos, com as características que eram dos discípulos. Enfim, o nome era algo importantíssimo naquela cultura. E Jesus, no primeiro encontro que tem com o apóstolo Pedro, ele olha para ele e diz: olha, você é Simão, mas agora é Pedro. O que ele está dizendo, na verdade? Ele está dizendo: olha, Simão, você é um pescador de peixes, mas agora você é um pescador de almas. Você era um simples pescador, mas agora você é um apóstolo. Você era infiel, porque você vai me negar 3 vezes. Mas você é o mais fiel de todos. Você é uma rocha, Pedro, que vai levar o cristianismo à frente. Você será levado por um lugar que você não quer, para indicar o tipo de morte que você vai me honrar. Isso não está na Bíblia, mas diz a tradição que Pedro, na data da sua morte, não negou mais Jesus. Ele se recusou até mesmo a ser crucificado de cabeça para cima, porque ele não se sentia digno de morrer como Jesus, para indicar o tipo de morte que ele morreria para honrar o seu Senhor. Pedro agora é um discípulo fiel na data da sua morte. Depois ele conhecer o amor de Jesus, ele se tornou fiel. Você se lembra que quando Jesus volta, quando Jesus ressuscita, ele vai lá falar com Pedrão. Ele também vai ressuscitar Pedro. Pedro está lá envergonhado, porque Pedro, depois de negar Jesus ter morrido, o que ele diz? Vou pescar. Pedro estava voltando ao que ele era, para o seu antigo nome. E talvez não seja à toa que o apóstolo João, nos detalhe, quando coloca essa passagem, diz que Jesus chama Pedro pelo nome antigo. Ele diz: Simão, filho de João, você me ama? Porque ele tinha abandonado quem ele era. E Pedro, constrangido, fala: te amo, Senhor. Simão, filho de João, você me ama? Te amo, Senhor. Simão, filho de João, você me ama? E Pedro, constrangido: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, agora é Pedro. Porque eu mudei o seu nome, Pedro. E ainda que você tente ser algo diferente do que eu fiz, você é Pedro. E eu já mudei o seu destino, Pedro.
Eu não te abandono, Pedro. Ele não abandona nenhum de nós. Muita coisa acontece em 3 dias. Ainda que você esteja tentando ser quem Deus não te fez para ser, se você é filho, Ele vai te buscar. Porque Ele já mudou o seu destino quando te fez nascer de novo. Se seguirmos o Cordeiro, Ele mudará o nosso destino para sempre. Nos tirará da morte para a vida, das trevas para a luz, de uma vida sem propósito para sermos seus amigos. Ele nos tira da escravidão do Egito para nos fazer sentar na mesa do rei como homens livres. Ele nos tira da nossa vã maneira de viver para sermos quem devemos ser eternamente. Ele nos deu um novo nome. Em Apocalipse está escrito que naquele grande dia aquele que vencer receberá uma pedra com um novo nome que só Deus e a pessoa conhece. É um novo destino que o Cordeiro nos dá se o seguirmos. Ministério de música, por favor. É um novo destino que Ele nos concede. Amém?